Olá, pessoas! Voltamos para mais uma aula de controle de processo. Bom, onde hoje vamos aí aprender mais sobre os nossos sistemas, os nossos controles. Vamos evoluir aí o nosso conhecimento, onde hoje vamos começar com um tema novo, que vamos falar aqui sobre os controladores. Vocês vão ver que na verdade a gente vai focar aí em alguns poucos controladores, sendo que o principal, que é aquele que também é o mais utilizado, que é o nosso controlador PID. Vocês vão ver aí que ele é utilizado aí de modo geral em diversos sistemas, e um ganho muito importante para a utilização dele é que ele é extremamente simples de entender e fácil de ser aplicado. Então isso daí vai gerar um ganho muito bom para a gente. Mas vamos lá, né? Vamos analisar controladores de modo geral, onde, se vocês se lembram, né? Até então, fazendo aí uma recapitulação, a gente analisou diversos parâmetros até então do sistema como um todo, não especificando quem que é quem, cada um dos bloquinhos, nada disso ainda, né? A gente estava analisando aí, fazendo uma análise global dos sistemas até então. E aí, a partir dessa ideia global, a gente viu que, olha, um dos pontos principais aí que a gente precisa analisar é verificar, por exemplo, se por um acaso eu tenho um sinal, que eu gero um sinal aqui na minha entrada, eu sei o que vai acontecer com a minha saída, meu y de s. Além disso, né, a partir dessa comparação do y de s com o r de s, com a nossa entrada, nós temos aí a informação do erro. Então, o que a gente consegue obter com esse erro? A gente sabe, por exemplo, se o nosso sistema ele está estável, se ele está instável, como é que ele está trabalhando aí no nosso processo, né? Como é que ele está atuando. Então, num primeiro momento, nós verificamos principalmente a ideia dos sinais, né? E aí, a partir desses sinais, a gente obteve esses parâmetros, obteve essas informações. E aí a gente conseguiu então passar para os modelos matemáticos aí, especificamente o G de S e o H de S, né, que é a nossa realimentação aí, o nosso feedback, e onde a gente viu lá que a principal característica que a gente trabalhou de um modo geral nos sistemas foi fazer com que esse nosso feedback ele fosse unitário. Então, a partir de uma característica unitária, ou seja, o nosso sensor ele não está introduzindo nenhum erro, ele não está introduzindo nenhuma falha no sistema, a leitura está perfeita, correta, que seria ali a nossa retroalimentação unitária, né? Então, a partir dessa característica e também analisando principalmente o nosso G de S, nós conseguimos aí verificar o que acontecia com o nosso sistema. Então, olha, a partir de aí de alguns ganhos, o nosso sistema de repente vai começar a apresentar uma resposta oscilatória, ou não, ele vai simplesmente ser monótono, não vai ter nenhum problema aí de oscilação, e assim por diante, né? Verificar se ele era estável, se ele era instável. Então, tudo quando a gente analisou até aí o lugar das raízes, polos e zeros, a gente estava falando principalmente aí destes bloquinhos, para saber como é que os bloquinhos identificavam, né, mostravam como é que o sistema ia atuar. E aí chegamos onde nós estamos agora, né? A gente precisa agora analisar os controladores, porque se a gente já sabe como é que o sistema está atuando, se a gente já sabe como é que é a resposta desse sistema com cada uma das características, a introdução desse nosso controlador vai fazer algumas modificações nesse sistema, modificações na resposta como esse sistema vai estar atuando, e aí a partir dessas respostas
a gente vai conseguir verificar, a gente vai conseguir trabalhar ele de um formato diferente, num formato que seja, por exemplo, interessante para a gente. Então, essa é a função do controlador. A gente vai introduzir nesse nosso sistema, nesses nossos sistemas GDS com HDS, né, nessa malha fechada principalmente, a gente vai introduzir algum novo componente e esse novo componente vai ter como resposta, vai ter como objetivo modificar esse nosso sistema para a gente trabalhar aí da forma como a gente quer. E como eu havia falado, um dos controladores mais simples, mais utilizados e mais fáceis também de serem entendidos é o controlador PID ou PID, né? Algumas pessoas simplesmente chamam de PID, mas é o controlador PID, e eu dou o nome de PID, né? Basicamente porque ele tem três características muito importantes, três características que são: o P vai representar aí o nosso ganho proporcional, o I vai estar trabalhando aí na parte de integralização, de integral desse nosso sistema, e por fim o D desse nosso controlador, ele é responsável por introduzir aí a parte derivativa nesse nosso sistema. E aí vocês vão ver, na medida aí que a gente vai tendo essas aulas, que a ideia de integração, a ideia de derivação e a ideia de ganho proporcional estão exatamente associados aí ao que a gente vê de modo geral na matemática, né? Então, se vocês sabem calcular uma integral, se vocês sabem calcular uma derivada, então é exatamente essa lógica que a gente vai introduzir aqui nesse nosso controlador. O ganho proporcional, vocês vão ver que a gente já, de certa forma, trabalhou com ele, mas também vai ser super fácil, super tranquilo de entender. E aí, mais para frente também, vamos verificar que a gente consegue trabalhar com PID em dois formatos: o formato série e o formato paralelo, que vai estar associado aí a como que esse nosso sistema vai estar sendo introduzido nesse nosso ambiente. E já mostro para vocês um deles, que seria aí o nosso controlador PID no formato paralelo. Então, olha só o que acontece, né? Aqui nós temos a entrada do sinal de erro, e esse sinal de erro ele vai paralelamente, ele vai se dividir aqui como se fosse um nó da eletrônica e vai seguir três caminhos diferentes: um caminho para o proporcional, um caminho para o integral e um caminho para a parte derivativa desse nosso PID. No final, nós vamos simplesmente somar as informações de cada um desses pontos, e aí esse resultado vai gerar aqui para a gente a saída desse nosso controlador. Então percebam que tudo isso daqui é o nosso controlador, aquele que geralmente a gente identifica como CDS. Então, dentro dele podem existir aí diversas coisas, podem existir estruturas mais complexas, podem existir aí diversos outros bloquinhos. Então, no momento, vamos aprofundar o nosso conhecimento nesse nosso controlador. E aí o controlador PID, ele é exatamente isso. Cria três caminhos diferentes, ele tem a possibilidade de criar três caminhos diferentes, onde cada um desses caminhos vão atuar nesse nosso sistema de forma também diferente. E é exatamente isso que a gente vai verificar nas próximas aulas. Mas já para finalizar aqui, mostrando, dando um gostinho aí do que a gente vai ver no futuro, olha, para a gente, o nosso controlador PID, então tá aqui o C de S, né? No formato PID, ele vai ter como resultado a soma de cada uma das partes, a soma da parte de controlador proporcional, a soma da parte integral e a soma da parte derivativa. Mas,
como não são ganhos simples assim, eu mostro para vocês aqui como ele é na realidade, um pouco mais aprofundado. Então a gente vai ter aí o que eu comumente aqui estou falando, né, de ganho proporcional. Então ele vai introduzir aqui para a gente um KP. O integrador, a parte integradora aqui do nosso PID, ele também vai possuir um ganho KI, e a parte derivativa vai apresentar também um ganho KD. Então, vamos analisar cada um desses ganhos, cada uma dessas partes, né? O que cada uma dessas partes introduz nesse nosso sistema e o que o nosso sistema ganha ou também pode perder ao obter uma dessas partes desse nosso modelo de controlador PID. Beleza? Então, fica aí e vamos lá, vamos estudar sobre isso daqui. Valeu, gente, até a próxima.